Continuação do capítulo anterior. Soam agora as palavras de Anat, para esclarecimento de certos detalhes não revelados neste capítulo. Apesar das hostilidades recíprocas, o apelo foi feito pela esposa em benefício do faraó, confiando na intervenção dos protetores espirituais, mas esta foi negada. O levante do povo, insuflado pelos sacerdotes, prosseguiu no seu ritmo crescente, contando sempre com a inação das tropas de guerra, por força do acordo feito pelo seu chefe Orenhete, que desejava desposar Baquetamon, irmã mais velha do faraó. Entraria assim no rol das pessoas sagradas, condição importante para ascender mais tarde ao trono real, com a morte de Akenaton. Tendo sido repudiado por ela, voltou-se contra o faraó, deixando que o povo se levantasse. Mais tarde foi elevado ao trono, após prestar valiosos serviços, defendendo o império contra invasões inimigas, tendo-se casado finalmente com ela, logo após a morte do faraó, que substituiu Akenaton. Estes acontecimentos foram por nós narrados, acrescenta ela, porque geraram dúvidas terríveis para nós todos, influindo fortemente nossa vida comum, sobretudo na tua, ó poderoso sumo sacerdote do templo de Tebas, porque está escrito: na balança da justiça divina, pesam mais as culpas dos algozes que as das vítimas. Mais 2 anos se passaram. Estamos na casa de repouso de Hiro, com o Nilo correndo serenamente ao lado. Embaixo, junto ao paredão do jardim, reclinado em um divã, o sumo sacerdote interpreta os hieróglifos desenhados no papiro. Lá fora, à beira de um pequeno lago existente no gramado, fronteiro ao jardim, está Nut, a sacerdotisa filha de Hiro. Impele com uma vareta um pequenino barco de madeira, cheio de florzinhas vermelhas que colhera no talude da praia, e segue o barco com os olhos, acompanhando a ondulação que ele produz na superfície lisa das águas. Para o meu amor eterno, diz ela. Pelo que se vê, contrasta fortemente com a figura atual de Anat na estatura, que é bem menor, na compleição física, na languidez dos gestos e dos movimentos, porém muito se assemelha na cor da pele morena, nos cabelos castanhos e lisos, untados de óleo, formando a auréola em torno da cabeça, nos olhos pretos amendoados na forma egípcia, isto é, repuxados para cima nos cantos exteriores, e nos cílios longos, encerados e negros. Do lugar onde se acha, Nut observa atentamente um barco que vem vindo ao norte, e se aproxima com rapidez, ao impulso dos remos manejados por um negro hercúleo. Bem antes que chegue, ela reconhece o imediato de seu pai, Arnete. Está sentado no meio do barco, na parte coberta, com o corpo inclinado para frente, demonstrando evidente ansiedade. Ela avisa ao pai e volta para o jardim, cruzando em caminho com Arnete, que vem subindo a rampa, e cuja fisionomia fechada atrai forte emoção. Precipita-se para dentro da sala, e mal pode pronunciar as palavras rituais de saudação. Acalma-te e fala, não te apresses, diz Hiro. O faraó entrou na eternidade. Recebemos a notícia agora mesmo na cidade. O povo já está se precipitando para as ruas. Vim te avisar. Hiro empalidece e recosta-se mais ao fundo do divã. O momento há tanto tempo esperado chegara enfim. Que acontecerá agora? Pensou. Que forças desencadeadas se precipitarão na arena lutando pelo poder. Ei, o sacerdote, pai de Nefertiti, gerente do império em Tebas. Orenhete, o guerreiro sempre vitorioso, ou o filho imberbe do morto com a irmã ambiciosa por trás. Nesse instante, fora da tela, o incógnito que desde o princípio dessa narrativa coopera em nossos trabalhos, retirou da cabeça o capuz e viu-se então um homem magro, de estatura mediana, envolto na túnica real, com a dupla coroa sobre a cabeça, a do Baixo e do Alto Egito, e com sandálias douradas. Seu rosto é macilento, o nariz adunco, a pele mate e os olhos verdes e penetrantes. Eis Amenhote IV, também chamado Akenaton, o faraó do Velho Egito, hoje combatente valioso das hostes do Cristo. Diz Anat, estendendo para ele os 2 braços acolhedoramente. Sim, diz Akenaton,
Tudo agora está definido, e por isso cumpro minha promessa, identificando-me. Pelos ínvios caminhos da eternidade, nossos passos de novo se aproximaram, e já agora não há mais ódios nem amarguras, mas somente espírito fraternal de cooperação, em nome daquele cujo amor nos une. Sou feliz em rememorar todos esses acontecimentos em que estivemos envolvidos de forma tão apaixonada e mesmo violenta, e não encontrar em meu coração o menor resquício de ressentimentos. Se a vida para mim foi dolorosa e a morte sem glória, os sofrimentos dos reencarnes me levaram para mais perto da verdade. O triunfo demorou, mas veio afinal, e isto me é bastante. Novamente vemos na tela Riho, que se levanta com a fisionomia mais desassombrada. Despede-se de Nute, desce à praia e o barco voa sobre as águas do rio, e sem demora encosta no cais particular do templo. A passos rápidos, acompanhado de seus auxiliares, sobe ao torreão central, e dali contempla a cidade embaixo. As ruas já se encontram cheias de gente, e há um forte alarido. Guerreiros armados estão saindo dos quartéis, tomando posição nos pontos mais convenientes para a contenção do povo, que aflui de todos os lados para a grande praça fronteira. Abandonando seu posto de observação, Riho desce para a nave central, parando junto à figura escultural de Amon, Deus supremo da nação. Prostra-se, inclinando-se para a frente, até tocar a cabeça no chão. E atrás dele vão se prostrando da mesma forma os sacerdotes maiores e menores, os aprendizes, os instrutores e as sacerdotisas, todos se prosternando perante o grande Deus, porque já sabiam que o dia da vitória tinha finalmente chegado. O sumo sacerdote levanta os braços e dirige-se a Amon, pedindo em voz altissonante que proteja o país da ação nefasta dos seus inimigos, que o livre de tumultos, desordens e novas guerras. Penetra em seguida no aposento anexo, de onde logo regressa, ostentando trajes diferentes, já agora cinza claros, dos rituais da primavera. Na mão, um bastão curto, espécie de cetro, distintivo de sua dignidade sacerdotal nas cerimônias graves. Quando se volta para sair, todos formam alas laterais, e as grandes portas se abrem para fora, onde enorme multidão se encontra aglomerada, em desusada hesitação. Avança até o topo da escadaria fronteira, ergue o braço pedindo silêncio, e quando este se faz, toma a palavra em altos brados, para que todos ouçam, acalmando o povo, dizendo que o prazo concedido pelo deus Amon ao faraó reinante havia findado, e que este voltara ao seio do absoluto na eternidade. Prosseguiu dizendo que o faraó morto, conquanto tivesse atentado contra a glória do Deus, tivera poder para realizar sua vontade pessoal até o momento em que a estabilidade da nação e a felicidade do povo humilde não foram aniquiladas pelos seus atos condenáveis e sacrílegos, que exigiram sua vida como penhor de segurança. O povo, pois, que conservasse sua confiança no verdadeiro Deus, que era Amon, e nos sacerdotes que mantinham seu culto, segundo as milenárias tradições religiosas do país, que permanecesse tranquilo e orasse pela alma do faraó morto. Suas palavras dominaram o tumulto, e o povo foi aos poucos se dispersando. Passaram-se 40 dias, e nesse período aumentou o refluxo de nobres e artífices, que vinham fugindo de Teu Amarna. Era de manhã, e via-se agora na tela, desusado movimento junto à Casa Dourada, para onde havia sido transportada a múmia de Akhenaton. Quando se deu a morte, Teu Amarna, temendo represálias, despovoou-se rapidamente, e o corpo ficara quase abandonado no palácio real. A fidelidade da rainha se deveu ao exato cumprimento dos ritos usuais, com a dignidade compatível com a grandeza do império. Seu corpo foi entregue aos embalsamadores reais, e terminados esses trabalhos preparatórios, seu sarcófago foi transportado para Tebas e entregue à família na Casa Dourada. Nessa manhã estava lá, saindo num cortejo sem nenhuma grandiosidade, rumo ao Vale dos Reis, onde dormiria o sono eterno junto aos seus antepassados reais. Via-se à frente do cortejo um militar armado com as suas armas hierárquicas, uma figura robusta e imponente, muito rude, mas já bastante popular. É o general Onerhete, o filho do Falcão. Sua aura vibratória é pesada, apresentando fulgurações avermelhadas e roxas,
e seus pensamentos estão nitidamente concentrados em suas ambições sob o trono vago. Saem agora grupo de crianças vestidas de branco e rosa, com cestinhas de flores nos braços que vão espalhando pelo chão. Em seguida vêm guerreiros armados da guarda pessoal do faraó. Mais atrás, rodeada de outras mulheres da nobreza, vem Baquetamon, a irmã mais velha que logo após se casaria com o general Orenhet, por conveniências pessoais. Em seguida, sobre os ombros dos sacerdotes menores do templo, vem o corpo do faraó, sobre andas luxuosas. Depois, novamente, guerreiros de Orenhet e membros do governo findante, rodeando o sacerdote Eie, pai de Nefertiti, administrador do império em Tebas, e finalmente o povo. O cortejo segue para o templo de Amon, não para o de Atom, como seria lógico. Ali deve ser purificado antes de penetrar no seu túmulo, no Vale dos Reis. Ao entrar na praça, todos veem que as portas do templo estão fechadas, o que obrigou o cortejo a parar em frente à escadaria. Os carregadores descansam o sarcófago sobre um tapete, e um deles sobe lentamente até o átrio, e bate na grande porta de bronze com os punhos fechados. Não havendo resposta, brada em altas vozes. Está presente o corpo do faraó Menhotes IV, para que seja purificado. E repetiu o brado 3 vezes consecutivas, antes que a grande porta se abrisse, e por ela saísse o sumo sacerdote, acompanhado de seus auxiliares, sacerdotes e sacerdotisas que, todavia, não transpuseram a soleira. Hiho avança até o topo da escadaria e brada para o povo que estava embaixo. Apesar dos atos que promulgou contra a dignidade deste templo, a glória de Amon e de seu culto, o corpo será purificado, para que não seja perturbado nos seus túmulos o repouso de seus gloriosos antepassados. Os carregadores levantam de novo o sarcófago, sobem lentamente a escadaria e penetram na grande nave solenemente, e ali respeitados os ritos reais. É o corpo purificado pelo sumo sacerdote, enquanto o coro das virgens iniciantes entoava o cântico sagrado da exaltação do Deus Supremo, findo o que o cortejo prossegue para a lacração do túmulo, no Vale dos Reis. Horas depois, Tut, seu filho mais velho, com apenas 9 anos, e com o nome de Tutankhamon, foi ali mesmo sagrado faraó, com o apoio das tropas de Orenhet, que assim impediu o acesso do sacerdote Eie, forte pretendente ao trono. Com este ato, diz Anat retirando a tela, encerra-se o episódio histórico da luta religiosa entre o faraó Akenaton e o sumo sacerdote do templo de Tebas, do qual a cada um restam e permanecem os resíduos kármicos que as sucessivas reencarnações ainda não eliminaram de todo. A partir de agora, acrescentou, vamos nos dedicar mais à narração, nos seus aspectos íntimos e afetivos, muito mais agradáveis aos nossos corações, e que muito mais que quaisquer outros, nos ajudarão a prosseguir nossos esforços de purificação espiritual. A leitura deste livro continua no próximo vídeo. Fique com Deus e até breve!